Mais uma da nossa meditação diária aqui, minha e da Silvia, na nossa manhã. E hoje a gente está em Atos capítulo 9, talvez um dos livros mais fantásticos da Bíblia, né? A igreja nascendo, o poder do Espírito Santo, as coisas acontecendo, muitos milagres, muitas ações de Deus, muitas intervenções de Deus nessa igreja que está nascendo, essa igreja ainda, aspas, imatura, mas ao mesmo tempo uma igreja muito dinâmica. E aí, no capítulo 9 de Atos, entra a conversão do nosso brother Saulo de Tarso, um cara extremamente estratégico na Bíblia, um cara extremamente estratégico para os projetos e planos de Deus para o Evangelho, que para mim é o meu herói maior do Novo Testamento. A sua revelação da graça é fantástica, mas aqui na conversão dele, cara, é muito legal, é muito interessante a gente ver que quando Saulo, né, tá andando ali cheio de autoridade, com poderes para intervir, né, registrando assim, de maneira poderosa a sua ação de Senhor, de autoridade, contra aqueles malucos que estavam pregando e manifestando um conhecimento diferente do conhecimento que era liberado dentro das sinagogas. Então, Saulo vem cheio de autoridade, cartas na mão, pronto para fazer uma confusão, em Damasco, e no meio do caminho ele cai. Alguns dizem que ele caiu do cavalo, porque era uma autoridade e provavelmente estava andando a cavalo. Eu não quero entrar nesse mérito, eu só quero dizer o seguinte: ele caiu. Ele caiu, e quando caíram também as suas resistências, porque ele caiu diante de um poder maior, e era uma luz, apenas uma luz intensa que brilhou, né? E essa luz intensa que brilhou derrubou ele, e quando ele caiu, ele já gritou, já falou, sabe, no grego, e disse: quem és tu, Kyrios? Quem és tu, Senhor? Eu amo essa primeira relação de Paulo com Jesus, né? Saulo com Jesus ainda. Porque a primeira relação de Saulo com Jesus, o primeiro reconhecimento que Saulo tem de Jesus é do senhorio. Senhor, quem és tu, Senhor? E Jesus, então, de maneira muito doce, deve ter dito para ele: calma, cara, sou só eu. Sou Jesus, cara. Sou esse cara sou quem você está perseguindo. Sou eu, Jesus. E olha, faz o seguinte, olha, fica tranquilo, levanta, vai para a cidade, entra nessa casa aqui, e aí você vai ser visitado por alguém, essa pessoa vai orar por você, e tudo vai acontecer a partir daí. Eu estava conversando com a Silvia, a gente aqui no nosso papo, quando você continua a ler a Bíblia a partir daí, a partir da conversão de Saulo, você vê um Paulo poderoso, você vê um Paulo cheio de revelação, você vê um Paulo falando de graça como ninguém, você vê um Paulo apontando para a cruz e para a obra da cruz como nenhum dos outros discípulos apontou. Você vê Paulo, sabe, manifestando uma teologia cristocêntrica, uma teologia que aponta para a cruz, para a obra da cruz, para a graça, para a maravilhosa graça, para a poderosa graça, para a superabundante, poderosa, sabe, incompreensível, imensurável graça de Deus que se manifestou em Jesus através da obra da cruz. E aí a gente vê a graça capacitando. Nós sempre, se você parar e ler em Gálatas principalmente, você vai ver uma graça muito capacitadora, Efésios, capacitadora, uma graça que te capacita. Mas não é uma graça que te capacita a reinar. Não é uma graça que te capacita a fazer com que as suas vontades, os seus desejos se manifestem. Como a Silvia falou hoje para a gente aqui no nosso papo. Não é um gênio da lâmpada. Muita gente hoje está pegando a graça de Deus como se fosse o gênio da lâmpada. Não é uma graça que te entroniza. Não é uma graça que entroniza as suas vontades. Não é uma graça que te habilita a fazer cumprir os seus desejos, suas vontades. Não. A graça, a verdadeira graça, essa que Saulo encontrou ali no caminho de Damasco, Jesus, que é a graça manifesta, ele é Senhor. E o apóstolo Paulo, de maneira muito poderosa, ele expressa a graça capacitadora, mas uma graça te capacitando, volto a dizer, não a fazer de você um rei, não fazer de você um senhor das suas próprias vontades, mas uma graça que te capacita a obedecer
ao Senhor, uma graça submissa ao senhorio. Esse é o segredo do Evangelho, porque se eu e você, se a gente entender que temos em nós a capacitação do Espírito Santo para que a gente possa obedecer aos princípios, valores e à vontade do soberano Kyrios, nós vamos andar nessa terra experimentando viver coisas sobrenaturais e sendo canais de Deus de verdade. Então, meu querido, minha querida, você que está me ouvindo aí, presta atenção no que eu vou te dizer. A graça te capacita a obedecer. Graça de Deus sem senhorio é pura heresia. É pura heresia. É o evangelho humanista que a gente está vendo sendo pregado por aí de uma maneira assim assustadora. Senhorio sem graça é legalismo, que também fere muito. O Evangelho de Jesus é fundamentado pela graça, alicerçado no senhorio de Cristo. Vamos ouvir o Espírito Santo e vamos obedecer. Um beijo para você.